Olá, quero saudar a todos com a paz do Senhor. E neste podcast de hoje, o nosso querido Santarém Podcast de hoje, estaremos dando início a um dos temas muito importantes do Novo Testamento, que são as cartas gerais. Nelas podemos incluir a carta de Hebreus, a carta de Judas, de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João. E para isso, eu trago comigo nossos queridos e amados convidados. Na minha esquerda nós temos o nosso querido amado irmão Felipe Matheus Santos, Pai do Senhor, varão. Pai do Senhor. E do outro lado nós temos nosso querido irmão Josué, lá de Nova República. Pai do Senhor. Pai do Senhor, varão. Este, de certa vez, é de Monte das Oliveiras, e nosso querido amado irmão Josué é lá de Nova República. Amém? E para o conteúdo de hoje, temos como foco principal nessas cartas gerais, temas como a perseverança, o amor fraternal, a busca pela defesa da fé, E cada uma dessas cartas destacam um tema importante. E lembrando, irmãos, como vocês podem perceber, estamos em outro cenário, mas não é por qualquer coisa. É por causa do som que os incircuncisos, infelizmente, dos nossos vizinhos, eles não respeitam as leis regulamentares do nosso país, então, infelizmente, precisamos mudar o nosso cenário. Amém? Amém. E antes de começarmos, iremos ler alguns trechos da nossa querida palavra. E para começarmos, nós temos o nosso irmão Felipe, com a carta aos Hebreus, Isso mesmo. capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Pode fazer a leitura. Bem, pessoal, nós vamos fazer a leitura aqui de Hebreus, como já foi dito, capítulo 11, do verso 1 ao verso 3. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Nosso querido amado irmão Josué ficou com a carta de Tiago, carta universal de Tiago, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Amém. Vamos passar a ler, Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas no exterior. Saudações. Meus irmãos, considerem tudo isso com alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto que a prova da vossa fé opera a paciência, e que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Amém. Amém. E por último, e não menos importante, nós temos a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 2 desta carta, o versículo 1 ao 5, fala desta forma: Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade à nossa leitura, nós também temos a carta de João, O primeiro capítulo, do versículo 5 ao 10, com o nosso irmão Felipe. Certo. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Para finalizarmos, nós temos também a Carta Universal de Judas, nosso querido irmão Josué, do 3 ao 10. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé de que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens introduziram com dissimulação os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram sua própria habitação. Ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após a carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Também do mesmo modo, estes sonhadores imundos contaminaram a carne, desprezaram as autoridades e falam mal das potestades. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer a ele juízo de acusação, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque eles entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na rebelião de Coré. Amém. Amém. Bom, vamos começar do começo, né? Primeiramente com Hebreus. E eu acho interessante, né? Porque Hebreus, ele, tematicamente falando, ele envolve mais do que o que vamos abordar, que é sobre o princípio da fé, né? Hebreus também fala sobre a posição hierárquica de Jesus nos céus, né? Também fala sobre o sacerdócio de Deus, onde Jesus se encaixa no meio disso tudo, né? E por fim ele também relata o que vamos falar agora, que é a respeito da fé, né? E nós temos como nosso comentarista, o nosso irmão Felipe, né? Para debater sobre esse tema e o que você, assim, conseguiu perceber dentro dessa carta de Hebreus, qual é a intenção do autor quando ele fala sobre fé para nós. Certo. Quando nós falamos da Epístola aos Hebreus, né, nós estamos falando de uma carta bem diferenciada. Alguns já até pesquisei um pouco sobre isso. Ela pode ser ou não ser considerada uma epístola geral, mas as características indicam que ela tem realmente tem mais possibilidade de ter essa natureza, né? Porque de fato, apesar dela não iniciar com aquela saudação típica, aquele estilo mais de aconselhar, né? Ela tem mais a característica de como se fosse um sermão. Então ela começa já como um pregador que chega ali no púlpito e vai falando, né? Havendo Deus feito isso. Então, mas as recomendações, elas acabam tendo um alcance universal, né? Para a fé. Então, tudo que ele vai passando ali desde o início tem um caráter universal. Nós entendemos, né, pelos estudos até então da palavra do Senhor, que ela não menciona a epístola, ela não menciona claramente uma igreja local específica, ou ela não vai tratar, vamos dizer, como por exemplo, Romanos, né, Efésios, Coríntios, ela não vai ter esse estilo. Então ela já vai tomando essa forma de epístola geral. Pelo que a gente pode estudar, ela vai ser endereçada ali para aqueles cristãos que vieram do judaísmo, né? Uma coletividade ali mais ampla, né? Então todo cristão de origem judaica, necessariamente, ele estava sendo incluído nesse alvo, né? E ela vem, assim, quebrando meio que os paradigmas religiosos, né? Isso. Como
o sumo sacerdócio, né? O sacerdócio real, ele substitui agora pela pessoa de Jesus Cristo. Fala também sobre as leis. Não há mais a necessidade de cumprir aquelas leis rigorosamente, né? Não que você vá viver desordenadamente, né? E também fala em diversos aspectos assim que mudam a visão de quem vem de uma religião altamente rigorosa e agora passa a ter uma visão altamente mais leve. Porque aquele fardo religioso que havia, agora não há mais a necessidade. E talvez quem escreveu Hebreus já tinha vindo nessa consciência de não trazer, como eu posso dizer, não trazer uma visão nova, mas trazer como você disse, né, uma pregação a respeito daquilo que Jesus mesmo falou, né, quebrando paradigmas. E quando a Bíblia é escrita, é interessante que é isso, né, que vem dentro de tudo aquilo que Paulo vem falando já nas cartas anteriores. Se você for ver, né, como eu gosto muito, né, da carta aos Romanos, né, apesar de não ser uma carta direcionada a uma igreja, ela vem, ela vem nessa mesma sequência de raciocínio de uma carta direcionada à igreja, sendo como um sermão, como você mesmo disse, né? Vocês acham que Hebreus é uma tapa na cara do povo de Deus da época? Pense só, viviam numa época em que a única forma de se reater a Deus, a gente pode dizer assim, que era pela lei de Moisés, né? Só que o povo ia percebendo assim, poxa, a lei é muito dura. Se adultério é apedrejamento, ou qualquer forma de exposição da lei naquela época também tinha apedrejamento, né? Não é só questão do adultério, né? Então, assim, Jesus ele veio, como vocês falaram, quebrou os paradigmas. Mas até que ponto o povo conseguia compreender, né? Assimilar isso? Porque é o seguinte, eu estava até pensando isso em casa e achei bem disruptivo, né? Se eu pudesse mudar a cronologia, ou melhor, como os livros estão dispostos, né? Eu colocaria os 4 evangelhos, Hebreus e Romanos, ou então faria o inverso, colocaria os 4 evangelhos, Romanos e Hebreus, porque existe essa carta ela é muito completa no sentido de que ela vai explicar o que é a fé cristã. Do mesmo jeito que Romanos, Paulo indica ali para aquela igreja específica, né? Aquela mais endereçada. Os Hebreus, essa epístola aos Hebreus, ela vai explicar o que é a fé no sentido de que, vamos lá, você é um judeu, é como se tivesse, como ele mesmo tá o caráter da carta, né? Aquele cristão convertido do judaísmo. Você tem em mente a história do povo de Deus ali, desde o chamado de Abraão, e aí você vai assentando a história, né? Vai colocando peça por peça. O autor ele pega e vai contextualizando ali. Tem Abraão, aí vem os patriarcas, né? Aí chega Moisés, a escravidão, aí chega o período no deserto, vem o período dos juízes, vem os reis. Então ele vai fundamentando tudo aquilo que o judeu ele entende como a sua fé. E ele vai falando também da questão ritualística, né? Do sacerdócio, dos sacrifícios. Então tudo aquilo ele vai sendo tratado de modo que eu gosto de dizer que é como se a epístola aos Hebreus ela fosse um professor. Ela senta com você assim e diz, nós vamos entender toda a arquitetura da sua crença. Você acredita nisso. E aí é que vem o ponto central. Quem que Hebreus está falando? Hebreus está falando da pessoa de Cristo. Ela é uma epístola totalmente cristocêntrica, ou seja, ela está colocando a pessoa de Cristo como o cumprimento de todo o Antigo Testamento, aquele que consegue fazer o que tudo aquilo apontava, que era para ele, né? E assim, só pegando base no que você está dizendo, interessante que ele não é um chamado aos judeus, né? Ele é explicativo, né? Argumentativo, né? É totalmente voltado aos hebreus. Ao povo, ele está dizendo assim, é como se a carta fosse voltada para todo aquele que quiser crer, entendeu? Dentro do povo escolhido por Deus, vamos dizer assim. Tanto é que, como eu estava dizendo, né? Ele quebra esses paradigmas da visão religiosa. Tanto é que ele fala, né? Um exemplo, para o judeu tinha, claro, né? Ordenado por Deus. Todos aqueles, como eu posso dizer, utensílios, se chama sacrificial. Exatamente. Tudo isso, né? Com a forma que era feita pesadamente, sem intenção
de realmente querer agradar a Deus, tornava um fardo, um peso. E aí, essa carta não, ela diz, olha, agora não há necessidade mais disso. Agora vocês foram chamadas... Existe outro sistema. Exatamente. Agora vocês vão ser alcançados, podem ser chamados hebreus. Por quê? Porque vocês foram chamados através daquele que veio em primeira instância, vamos dizer, em Abraão. Porque através da fé, todo aquele que creu em Jesus Cristo está atrelado à mesma fé de Abraão. Então todo aquele que crê, aquele que teve como posso dizer assim, teve uma conversão, que passou a crer, agora não é mais um mero religioso, não é mais um mero, como posso dizer, adepto, né? Adepto, crente. Você agora faz parte da mesma geração, da mesma fé, da mesmo, vamos dizer assim, do mesmo sacerdócio que Abraão participou. Tudo isso como? Através da fé. O que eu acho bonito em Deus, que é o que o cristão tem que entender, é que ele não está jogando para nós o seguinte: isso aqui é o judaísmo, joga fora porque acabou, e agora vai chegar o cristianismo. Nós estamos dizendo o seguinte: o judaísmo preparou o cristianismo, né? É uma continuação, é uma metamorfose, é uma mudança, né? É uma arquitetura de crenças, um sistema de crenças, uma cosmovisão que ele estava preparando o homem para algo maior que viria. Então a gente já vai chegar lá, que é na parte dos heróis da fé, né? Que a gente está fazendo a contextualização para tratar dessa questão da fé, que é o centro, né? Mas bem rapidinho, só para o pessoal entender, a primeira exposição, ele vai mostrar o quê? A superioridade de Cristo em relação a tudo no universo, né? Ele já começa anunciando que a pessoa de Cristo, ele está ali em igualdade com Deus e é o instrumento que Deus usa para criar o universo, né? Então já está reforçando ali desde o início a doutrina da Trindade, né? Que o Pai tem a mesma natureza do Filho, compartilha a mesma divindade e mesmo assim quando você falou sobre a lei, lá em Romanos mesmo fala, né? Capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, o Filho, ele já parte para um outro ponto. O nome que Deus deu a ele é a função. Então, Deus não proporcionou isso a nenhum anjo. Aí ele fala dos profetas. Ele já chega para Moisés, né? Ali também. Olha, Cristo é superior a Moisés. Aí ele vai falando, né? Apesar de Deus ter dado a lei através dos anjos de Moisés, porque na mente judaica, né? Do Antigo Testamento, a gente precisa entender que a atuação angelical, ela é perpétua ali, ela é contínua. Né? Na mente hebraica, né? Na mente hebraica, né? Então, na mente do hebreu, de sangue, né? E na formação da nação, né? Israelita, no sentido geopolítico também. A ideia dos anjos como intermediários, né? Então, ele mesmo diz, né? Que a lei também foi dada por intermédio dos anjos, né? Então, você tem uma atuação sobrenatural do próprio Deus agindo através do seu profeta, dos seus patriarcas e dos seus anjos, né? Então tem uma atuação ali, toda uma contextualização para Deus produzir não só um povo, questão étnica, né, mas geopolítica, nação mesmo, no sentido que a gente conhece, né, daquela época. Então ele vai argumentando, ele vai dizendo, o que Moisés representa para você? Cristo, ele é maior do que isso, porque o próprio Moisés era uma figura do que o que Cristo ia fazer, né? E aí ele segue, né, ele vai falar do propósito libertador, e ele chega tocando na história, né? Vai falando da incredulidade dos israelitas, como eles perderam a promessa por causa da falta de fé, né? Como muitos pereceram no deserto. E ele segue mostrando o sistema sacrificial, a questão da instituição do sacerdócio levítico, né? A periodicidade das ofertas, da questão de entregar sacrifícios a Deus. Então, tudo isso é uma questão que, se você for detalhando, você vai ter todo o Antigo Testamento praticamente explicado ali, né? Todos os pontos mais importantes, referências. Ele só não vai argumentar a destruição do templo, porque ela foi um pouco mais depois, né? Não a questão cultural, mas ritualística, sim. Tudo é bem... E para mim o que define muito essa parte aí é quando ele fala assim, bois, carneiros e, enfim, sangue de animais não podem tirar o pecado do homem. Né? Então veio um que pôde fazer isso.
E os sacerdotes que ofereciam anualmente o sacrifício do perdão não era para perdão, mas era para uma celebração, né? É. E aí veio aquele, né? Quando troca um sacerdócio para o outro, né? O segundo sacerdócio, que é o maior que o primeiro, ele só precisou fazer uma vez o sacrifício dele mesmo para que haja a remissão dos pecados. Um ponto bem interessante. Eu lembrei de um vídeo que eu vi do... Esqueci o nome agora, mas é uma página que eles fazem comentários bíblicos e fazem uns vídeos e tal, é bem legal. E ele dizia assim, né, sobre o sacrifício, que para alguém continuar vivo, algo teria que morrer. Aí ele explica, é como se o cordeiro que era imolado, perfeito, ele morreu e aquela, vamos dizer assim, energia vital, ela passasse para servir aquela pessoa que o sacrificava. Então é como se o sangue daquele cordeiro... É, exatamente isso. Para que você continuasse vivo, alguma coisa teria que morrer. Como lá no Éden, né? Que a gente não vê a Bíblia dizendo assim, Deus foi lá e matou e sacrificou. Não. A gente vê que Deus preparou com pele de animais. E ali a gente vê, subentende o quê? Que houve um sacrifício. Que para que eles pudessem viver agora, a energia vital foi substituída. E para que isso pudesse ocorrer, aquele animal tem que ser puro em todos os aspectos. Só que essa energia vital que era substituída não durava muito tempo. Por quê? Porque aquele animal, por mais que fosse puro, você continuaria sendo um pecador. E tudo isso era para quê? Para uma única coisa. Para que Deus pudesse se aproximar do homem. E para Deus se aproximar do homem sem ter que matá-lo, literalmente, né? O que é que deveria haver? O homem deveria ser preparado, consagrado, o cordeiro deveria ser imolado, o sangue aspergido, como a gente conhece, né? Então, assim, quando Cristo vem, o sacrifício dele torna tão perfeito, como em Hebreus cita, né? Ele é o cordeiro, como acho que Paulo que diz, né? O cordeiro substituto. Então, assim, ele substituiu agora todos aqueles animais que morreram e todos aqueles que iriam morrer ainda. Por quê? Porque Cristo, isso é um detalhe que tem lá nos evangelhos, né? Por quê? Porque, lembra da energia vital que eu disse, do cordeiro que morria? Aquele cordeiro, quando ele morre, por mais que ele fosse puro, a morte requeria a vida dele. Por quê? Porque aquele cordeiro não tem poder sobre a morte. Então, de novo, eu tinha que ir lá, depois de certo tempo, matar outro. E assim, 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 assim. Só que houve um que morreu, venceu a morte, e agora não há mais a necessidade de eu estar toda a vida sacrificando e matando e a energia vital sendo substituída. Por quê? Porque já foi substituída por aquele que conseguiu vencer a morte. E um dos sentidos de Jesus Cristo vencer a morte é esse. E quando ele diz que eu sou, lá em João, né, a ressurreição e a vida, ele está falando disso. Que ele venceu a morte para que nós pudéssemos ser vivos. Porque agora, não a energia vital, mas a própria vida de Jesus Cristo, dada por nós, elas nos garante isso, viver. Que por mais que a gente morra, nós vamos viver eternamente. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. O que eu acho mais interessante de Hebreus é que ele vem como fosse já preparando para chegar, né? chegar ao capítulo 11. Que ele já vem dizendo, olha, é assim que acontece, não sei o quê, Jesus Cristo, o sacrifício, a lei de Moisés, os animais. Quando chega no capítulo 11, ele diz, e tudo isso, só parafraseando, e tudo isso foi por meio de quê? Da fé. Então ele já vem meio que preparando o caminho, você vai se preparando aí, vai lendo. Quando chega lá e diz, olha, agora você vai entender o porquê que tudo isso foi feito, como isso aconteceu. E o que assim, o que eu preciso para poder me adentrar a essa fé? Que não é nada demais, né? Creio. O que ele colocou é muito interessante porque o judeu, né, que a gente tem que separar. O hebreu é aquele que vem do sangue, né? O judeu é aquele da religião, né? E o israelita é aquele mais do contexto geopolítico, né? Então, aquele que vem do sangue mesmo, né, da descendência de Abraão, e aquele que vem da religião também, né?
ele vai ter em mente aquela ideia do sacrifício, né? Do sistema sacrificial e do cordeiro, de você se aproximar de Deus por meio do sangue derramado, né? Então, o que o autor aos Hebreus está querendo nos dizer agora? A superioridade de Cristo. Cristo é superior aos patriarcas, né? Cristo é superior a Moisés, porque ele é o profeta perfeito, né? Cristo é superior aos anjos, porque os anjos intermediaram a lei, Cristo já está intermediando uma lei maior, superior. Cristo é superior ao sistema do sacerdócio levítico, porque ele obedece a outro tipo de sacerdócio, né? Que é o do Melquisedeque. A gente sabe que é aquele personagem um pouco misterioso do Antigo Testamento, né? Mas que Abraão, a gente pode até falar um pouco depois, mas que Abraão deu dízimo, as ofertas, tudo mais, sacrifício. E é um sacerdócio que permanece, que não depende dessa questão de início e fim. Então está indicando que aquele sacerdócio levítico ia cessar e um sacerdote maior ia chegar ali. Então, tudo aquilo que na lei era provisório, recorrente, Cristo fez de uma vez. É por isso que é interessante que ele diz assim, né? O que acontece na terra é como se estivesse acontecendo no céu também, a figura, né? Então, assim na terra como no céu, né? A gente sempre gosta de dizer isso, né? Então, o que ia acontecer aqui na terra era um sistema provisório, uma figura do que ia acontecer no céu. E aí Cristo morre, entra no céu como um sacerdote perfeito, pleno, oferecendo sacrifício diante de Deus. Então, se o sacerdote entrava no templo de Salomão aqui, né? Para se aproximar de Deus, mas Cristo entrou no próprio Santo dos Santos Celestial, né? No lugar mesmo, que aqui embaixo era figura, né? Ele mesmo diz, tudo aqui era figura. E ele fez o quê? O que estava ali proposto desde o início. Então, quando a gente chega ao capítulo 11, aí é que chega o clímax, né? Ele estava dizendo assim, todas essas pessoas, elas estavam esperando justamente o cumprimento dessas promessas. Então, eles não estavam vivendo para se aproximar de Deus para sempre através de um sistema de sacrifício de animais, de rituais que envolviam templo, utensílios sagrados, festas. Então, eles estavam vivendo debaixo de um sistema provisório que estava conduzindo eles para uma promessa. E aí ele diz, essa promessa seria alcançada pela fé, né? Aí ele começa com a questão da fé. A gente já pode falar para pelo menos encerrar a epístola. Bom, chegamos, né, diante desta contextualização, no capítulo 11 de Hebreus. E aqui percebemos que o escritor ele fala tanto sobre o que é a fé, sobre a natureza da fé, né? E ele dá também alguns exemplos de homens de Deus que são excelentes exemplos de fé, né? Para vocês, o que seria essa fé que Hebreus fala? E qual é o exemplo maior de fé na vida de cada um? Quer começar, José? Não, pode ficar à vontade. Bom, a fé bíblica ela é diferente, muito diferente do que aquilo que é compreendido pela cultura normal, né, pela sociedade em si. Porque a fé ela acaba, para alguns, sendo mais um amuleto. É como se fosse uma crença forte. Uma muleta? Um amuleto, uma coisa amuleto. Algo de que dá sorte, que tem algum poder, né, alguma virtude Sim, ali. Então, para alguns, né, também no sentido depreciativo, a fé seria uma muleta mesmo, né? Pra você ser. Mas, nós somos católicos. Mas assim, a fé, ela também, para alguns, seria tipo uma crença irracional. Ela seria como se fosse eu acreditar irracionalmente e levar isso até as últimas consequências. Então a fé não seria isso. A fé bíblica, ela é tanto uma questão de eu ter uma confiança em algo que eu não vejo, quanto um aspecto racional também, né? Então ela é diferente porque ela envolve não só uma disposição mental, mas uma disposição da própria vida. A fé é como um estilo de vida, ela é diferente de você canalizar uma confiança, ela é algo que envolve tudo em você. Então eu diria que a fé bíblica, ela pode ser tratada de várias maneiras, mas ela seria uma conexão, um estilo de vida que denota uma confiança em Deus, tanto intelectualmente quanto na racionalidade, na prática, na questão da psicológica. Então vai envolver todo o seu ser. Você vai ter uma vida voltada para uma cosmovisão que vai envolver tudo, vai tomar você por inteiro. Uma devoção. Uma devoção, pronto, a palavra certa é essa, porque a fé ela já envolve adoração também, né? Então, essa fé bíblica, ela envolve contextualizar toda a sua vida em direção a algo sobrenatural.
Então, essa fé, você vê que ele começa Hebreus dizendo assim, né? A certeza de coisas que se espera e convicção de coisas que não vê. A gente não vê Deus. A gente não tem evidências de Deus de primeira mão, né? E também a gente não tem resposta para muitas coisas, como, por exemplo, a criação do universo. Ele já chega no auge, né? Ele já chega pela fé, a gente entende que os mundos, o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, hoje a ciência, ela cria teorias de como o universo se formou e isso pode mudar. Mas nenhum cientista ele tem a capacidade de ir além do tempo, lá no princípio de tudo, e dizer foi esse processo, foi essa força, foi isso aqui que gerou o universo. Nenhum cientista tem essa capacidade e nunca vai ter. Então, quando as pessoas, isso é polêmico, né? Mas quando as pessoas dizem que existe um conflito entre fé e razão, elas estão mentindo, porque não existe. A própria crença de que o universo surgiu, de alguma forma, tem que ter uma fé. Tem que ter uma fé por E trás até daquilo, a crença né? de que o universo surgiu do nada, Por acaso, do nada. por acaso né? do nada, ela é racional. E por que a fé cristã, né, uma fé espiritual, não pode ser entendida como algo racional, né? Como diz aos Hebreus, né? Porque o que a gente tem que entender sobre a fé é algo espiritual. É algo espiritual. Não é algo assim que, como você mesmo disse, né? Não é algo que, como o mundo conota, né? Eles, não, eu creio em Deus, não sei o que, mas a gente vai ver já lá em Tiago, né? Que crer por crer não dá em nada. Não dá em nada. E, Qual é o exemplo de fé de vocês? rapaz, tem como ser mais específico? Exemplo de fé. De uma fé. Em qual sentido? Você Uma vê um fé, personagem bíblico, Um personagem você quer dizer? bíblico ou até mesmo. Algo que aconteceu, uma situação, porque Pode ser também. Eu Porque, falo assim, assim no geral, a fé, vocês olham assim e dizem, nossa, aquela pessoa me mostrou Sim. que aquilo é a fé verdadeira. Ou até você vivenciou algo que fez você crer qual é a verdadeira fé, né? rapaz, depois eu vou começar. Fica à vontade. Como eu estava dizendo, né, a fé ela é algo espiritual e a gente não pode sair dessa linha de raciocínio. Porque o inimigo da nossa alma, ele não brinca. E você acha que ele está preocupado se você crê ou não crê? Ah, não. Ele vai lhe destruir de qualquer jeito, não. Ele vai fazer você... E outra coisa, né? Ele não... Pode parecer até algo bobo, mas eu relembrei isso esses dias, que o inimigo ele não vai pegar você e vai fazer você cair, vamos cair, não. Mas ele vai jogar ali até você cair. E aí, em relação à fé, talvez possa ser até um pouco distante, mas eu conheci um irmão que, assim, ele ali, né, ele dirige departamento, e prega e ora e não sei o quê. E aí, certas coisas aconteceram na vida dele, que eu olhava assim e dizia, rapaz, isso está errado. Porque como é que o cara é crente, prega e sabe, e dá um bom testemunho. E coisas ruins acontecem. É esse ponto. E que as coisas ruins acontecem. Eu dizia assim, pai, isso tá errado. O questionamento de Asaf, né? Isso tá errado, por que só dá errado pro cara? Uhum. E assim, e Deus me fez entender que às vezes ele põe obstáculos. Não é porque Deus seja um brincante, como a gente vê. Fica bem, né, com a gente. Não é que ele esteja brincando, mas eu creio assim, que às vezes certas coisas acontecem que é para ou nos firmar mais, ou a gente tirar uma certa lição daquilo, ou porque nós estamos precisando aprender sobre tal situação. Ele é tipo um exemplo de fé, porque apesar disso ele continuava. Né? Continuava, eu dizia, rapaz, esse... E assim, o maior exemplo que eu tenho de vida pessoal, assim, em relação à fé, falando de mim mesmo, né? É a oração. Porque eu nunca vi as coisas darem tão certo quando você está orando. Uhum. E sabe aquela questão do inimigo que eu disse? Que ele vai jogando, passando isso aqui? Pode fazer o teste hoje, Quando eu estava dando aula na EBD, eu lancei esse desafio para a classe. E aí apenas um aluno fez. Mas ele me relatou tudinho como aconteceu na vida dele. E pode ir lá. Você vai lá
e você vai orar. E aí quando você vai começar a orar, aí a sua carne, jogo do Brasil e não sei o quê, e talvez pornografia e não sei o quê, a sua mente lá e do nada, e você lá querendo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, sabe, sua carne, não, porque a carne não se importa não, que você ore não. Ela não quer nem que você esteja firme também não. E aí o inimigo vai lançando. Só que o desafio é o seguinte, você ora a primeira vez e você vai matando sua carne. Você fica lá, Senhor, eu só saio daqui quando eu matar minha carne. Eu só saio daqui quando eu matar minha carne. E aí no primeiro dia vai estar só você e você. No segundo dia é só você e você. No terceiro dia você não ouve nem mosca, nem um mosquitinhozinho você ouve também não. Quarto dia, aí passa uma semana, um mês, enquanto tu orando. Vai ter um momento, eu digo isso porque é real, é a fé. Somente crendo e fazendo acontecer. Porque pronto, o ponto X da fé cristã é esse. Que a fé não é só crer. Você tem que crer e fazer. E aí quando vai ter um certo momento que você vai ouvir alguém falando contigo. E aí quando você ouvir essa pessoa falando contigo, você vai saber que é o Senhor falando contigo. E o desafio é o seguinte, quando você começar a orar desde o primeiro dia, sua vida vai um rebuliço tão grande, vai acontecer coisa para tentar lhe parar. Vai vir trabalho, vai vir esposa e filho, sobrinho, irmã, tio, irmão. Vai vir pessoas lhe chamando para lhe distrair, vai ter saída, vai ter isso e aquilo. Ou até mesmo as coisas vão começar a dar errado. Dá errado mesmo. Mas você continua. Você ora o primeiro dia, o segundo, o terceiro. Quando passar mais ou menos assim, depende de pessoa para pessoa, né? Mas mais ou menos uma semana assim, você orando lá, você vai ver. Você já é outra pessoa, né? Vai ser outra pessoa. E outra coisa, calma. Depois que passar essa semana que você estiver orando, que depois que as coisas tiver dado tudo errado, e você continua lá orando, que você venceu até a tentação, sua carne, você vai ver que as coisas vão começar a dar certo. Daquela semana X em diante, tudo vai começar a dar certo. Agora me explica o porquê. Me diga o porquê disso. Me diga o porquê. Não tem como explicar, não. Porque é algo espiritual. E como é que se vence batalha espiritual? Com armas espirituais. E aí, quando as coisas começarem a dar certo, não se esqueça, não. Continue na intimidade com Deus e na proximidade com Deus. Que aí, Deus vai fortalecer a tua fé. A gente estava falando aqui, né? Essa experiência da fé, ela vem desde o entendimento de que eu não posso ir lá para o início do universo, naquele ponto-chave, mas eu tenho ciência de que o universo só pode ter existido através de um processo, de uma lei que eu não conheço, de algo que ocorreu ali que eu não tenho ciência. Então, essa aceitação não é uma irracionalidade, mas uma compreensão de que Deus é maior, é superior. Ele é a resposta adequada para aquele processo e gerar o universo. Então, isso já me molda o meu pensamento na realidade. E descendo do universo para as questões práticas, aí ele vai dizendo, né? É interessante como ele muda, né? Da criação do universo do nada, ele já passa para o testemunho pessoal das pessoas, né? Testemunho pessoal dos heróis ali, da fé. Então ele está dizendo o quê? Isso é algo que abrange tanto a criação, porque eu creio que Deus criou um mundo ali, outro mundo aqui. Não sei se tem vida nesses mundos, né? É questão polêmica. Mas assim... O que é a vida? O que é a vida, né? É uma maravilha. É uma maravilha. Não sei se tem outros seres, né? Lá, se tiver, pode vir, tá? A gente debate com vocês aqui. Se forem verdes, azuis, assim, mas podem vir também, né? Se for verde, azul e amarelo. Se for vermelho, fica por aí. Mas assim, é interessante, né? Do cosmos, da abrangência daquilo que é praticamente quase infinito para nós, ele desce para um exemplo, ele vai dizendo, Caim,
Caim sofreu um conflito, ou melhor, Abel sofreu um conflito. Caim não, Caim. Caim não. Mas ele já teve um conflito. Olha, o irmão dele, ele sofre por causa disso da fé até o ponto de perder a vida. Ele vai falando de Enoque. Enoque teve uma comunhão tão grande com Deus que Deus simplesmente disse assim: esse cara é legal, vou levar pra mim. Foi embora. Tem um pastor meu que diz assim, que Enoque disse: Deus, vem conhecer minha casa? Aí Deus foi. Aí depois Deus disse: não, que agora vem conhecer a minha. Ele ficou por isso. Então, tipo assim, aí você vê que cada um deles vai enfrentando o seu drama, né? Um perdeu a vida, o outro andou com Deus, desapareceu. Noé já vai viver num contexto terrível que o mundo se perdeu todinho. Então, ele e a família dele, ele se mantém puros, né? Ele tem essa missão de construir a arca. Então, aí você também já chega na questão do pai da fé, que é Abraão. Aí vem Jacó, que brigou com Deus. Então, assim, a fé é uma coisa que ela é inusitada. E ela gera experiências inusitadas, porque a fé não é você ser um religioso. Essas pessoas não eram religiosos, não, assim. Pessoas, vou fazer um ritualzinho aqui, vou confiar nesse pedaço. Elas estavam vivendo a experiência com Deus ao ponto de Deus se manifestar a elas. E elas terem que fazer coisas que seriam praticamente assim, que iam custar sua vida, seu tempo, sua racionalidade. Você já imaginou como foi para Noé construir a arca? Já imaginou como foi para Jacó viver aquela luta com Deus ali, né? Que ele lutou com Deus naquele momento, né? Então, isso, Jacó. Então, você vê o tempo que Abraão esperou para ter Isaac, né? Ele poderia ter desistido. Ou tipo, esse Deus mandou, sai aí, vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Ele saiu e foi embora. Então, assim, cada um deles vai enfrentando o seu drama, a sua realidade, né? Já imaginou Sara, né? Ela, será que realmente eu vou ser mãe? Eu vou ter esse filho? Ela riu, né? Quando o Senhor Deus falou, né? É engraçado, ela ria e ele diz, você sorriu, não foi? Você tá rindo por quê? Ela, não sorri, né? Ele, não diga que você não riu. Você riu sim, né? Isso riu sim. Felipe, antes de você concluir seu pensamento, né? Eu acho interessante uma coisa. Vocês sabem por quê? Vocês sabem o que tem de semelhante na fé de cada um deles? Vocês sabem? Olha o que o próprio escritor Hebreus diz no versículo 13. Uhum. Todos estes morreram na fé. Ou seja, a primeira coisa é que a fé não te dá invencibilidade. Eu só vou morrer quando a promessa de Deus Não cumprir. morrer. Você vê que, biblicamente falando, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha que incrível. Ou seja, a fé, ela não é tangível. Você consegue ver ela de longe. Mesmo assim, o que vai mostrar que você tem uma fé genuína é quando, mesmo você não tendo a fé como algo palpável, você não desiste dela. Mesmo morrendo e não tendo alcançado, você não desiste dela. Por quê? Porque você sabe que a fé, o galardão da fé é algo que você vai conquistar depois em Deus. Isso que é o mais interessante na vida de cada um. Abraão morreu sem ter conseguido, Isaac, Jacó, até o Moisés, porque Deus disse que ele não entraria na terra por causa do... É uma expectativa, né? É uma expectativa. Só que o interessante é que Deus, ele é galardoador e ele não vai deixar nenhum destes que morreram no seu nome em vão. Uma hora eles vão receber a recompensa. E é na mansão celestial, porque, como ele diz aqui, todos que creem que Deus é o único Deus verdadeiro, a recompensa, o galardão vai ser na mansão celestial, porque todos nós somos peregrinos. Eu acho que a conclusão seria essa, né? Todos eles falharam também de alguma forma. A fé, então a fé não te dá imunidade, né? Não ache, acaba com essa história que você é super crente. Você pode ter suas falhas, se a gente não vigiar, a gente cai realmente, quebra a cara, sofre muito. Então muitos deles, né, sofreram muito, pagaram um preço alto. Você vê que Deus, ele tem seus escolhidos, ele chama, mas ele não passa a mão na cabeça, né? Se a gente errar, a gente sofre também. Então não venha com esse negócio, eu tenho a unção de Deus, eu sou profeta, você não se acha que você é alguma coisa. Então todos eles tiveram seus dramas, né? Mas o que o autor estava dizendo ali é que todos eles morreram na expectativa da promessa, que também seria Cristo, né? E esse exemplo ele ficou para nós como uma galeria de pessoas normais, humanas, mas que confiaram em Deus. E por causa dessa confiança em Deus, houve essa capacitação para eles fazerem coisas sobrenaturais, né? Cada um deles atuou de uma forma
que deixou uma marca na história, né? E fez coisas extraordinárias, como o próprio autor diz, né? Venceram reinos, sobreviveram aos leões, entraram no fogo e não se queimaram. Então, cada um venceram exércitos, coisas extraordinárias. Então, tudo isso está em relação à ligação da fé. Por isso que aí vem a questão que quando você não é humilde, não se abre para a fé, Deus não vai se revelar a você. Então, se você não crê em Deus, é uma pessoa muito orgulhosa e tudo, a tendência maior é Deus quebrar o seu orgulho do que propriamente ele se revelar a você, Não, né? olha, dentro do que Alisson disse, né? Do versículo 13 ao 15, né? Só continuando. Uhum. Ele diz que todos morreram, né? E confessaram que eram peregrinos na terra. Aí o 14 iniciando. Porque aqueles que dizem tais coisas, né? Falando dos que passaram, declararam abertamente que procuram por um país. Calma que a gente vai chegar lá. E verdadeiramente se lembrassem daquele país de onde haviam saído, teriam tido a oportunidade de retornar. Que país é esse? Calma, a gente vai chegar. 16. Mas agora eles desejam um país melhor, isto é, um celestial, aquilo que Alisson disse. Porque também Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, olha aí, foi como fosse assim, eles saíram, vamos dizer assim, abertamente, né? De uma realidade. saíram de Deus, espiritualmente, né? Vieram, e agora eles vão retornar para onde? Para Deus. Só que eles viveram aqui em busca de quê? De um país. Viveram errantes, saindo de terra em terra, em canto em canto, até chegar à terra prometida. Só que agora Deus não os dará um país aqui terreno, mas vai dar o quê? Um país celestial, que aí pode ser a sua morada, que vai ser a nossa morada, no caso, né? E aí, no lugar da gente ser peregrino e errante como na terra, não. Aquilo lá é nosso. Conquistado através de quê? De fé. Esforço, E o que é melhor é que ele diz, porque ali Deus ele não se envergonha de se chamar seu Deus. Diga aí. Preparou uma cidade. Por quê? Porque Deus preparou aquela cidade. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você já viu que Israel, toda a vida que andava certinho e aí caía? Qual era o pecado que Israel mais caía? Era o de idolatria. Aí me diga, Deus tinha prazer em levantar um povo inimigo e dizer, olha, Israel é o meu povo. Tinha? Tinha não. Deus, pelo contrário, se Deus tivesse assim, vamos supor, um panteão de deuses, né? Ele diria assim, olha, eu tenho vergonha de dizer que Israel é meu povo. Tenho um desprazer de dizer isso. Mesmo os amando. Só que agora Deus, o próprio Deus, não se envergonha de ter esses que eram errantes, pecador, falho, caindo, idólatras, de dizer que é o Deus deles. Diga aí. Deus ele vai se orgulhar disso, né? De dizer que é o Deus deles. Então, mudando agora de epístola, né? Falando um pouco sobre Tiago, que também, querendo ou não, faz essa associação, né? Entre a fé e as obras. Até porque, se analisarmos, né? Quando o escritor de Hebreus ele fala sobre a fé, ele cita pessoas que tiveram que provar essa fé, né? E o que Tiago quer falar é isso também. Que a fé, sem você conseguir provar, né? Sem que as obras sejam a resultante dela, até porque a gente não está falando sobre uma fé que salva agora, mas uma fé que depois dela vem as obras que demonstram que você tem fé. Entendeu? Existe uma diferença aí. Existe uma diferença entre você ter fé, tipo assim, dizer algo, eu creio em algo. E outra coisa é você provar que você crê naquilo. Aí a fé, entra nesse caso, é o que Tiago fala, né? E a respeito disso também temos o nosso irmão Josué falando. A respeito da fé que Tiago fala, a epígrafe aqui na minha Bíblia diz que é fé e sabedoria, né? Ambos andam lado a lado. Você sempre vai observar, pode ver que aquele irmãozinho, bem ralezinho, que a gente acha assim que ele é bem ralezinho, que o conhecimento dele é aquele Salmo 91, Salmo 23, sabe?
O que faz um homem desse, né, ainda permanecer na fé, né? Você pode ver que se você conversar com ele, apesar da fé dele, às vezes esses irmãozinhos nem ler sabem. E o que leva uma pessoa assim a continuar crendo, né? Mas a questão não é essa. A questão é que eu quero colocar é que a gente pode observar que esses irmãos são tão cheios de fé e de sabedoria que apesar deles não ter essa facilidade, não ter ser tão intelectual como você colocou, eles transmitem a Tem fé, obras, né? exatamente. E você pode ver que um irmãozinho como esse, ele não é uma pessoa assim. Qual o contrário de sabedoria? Acho que é, sei lá, tolo, né? Ele não é tolo, ele é sábio. E aí você fica, como é que... Porque, logicamente, não faz sentido. O reverso de sabedoria é ignorância. Ignorância, né? Perfeito. Ele não é um irmão ignorante, obrigado. Mas ele é uma pessoa, assim, sábia. E como é que isso pode, sei lá, sabe? E a fé cristã, ela vai de contra a lógica, né? Certo sentido, né? Em certo sentido, vai contra a lógica, porque como é que eu posso crer em algo que eu não consigo tocar? Como é que eu posso crer em algo que foi escrito há tanto tempo atrás, que eu não cheguei nem a conhecer os escritores, os próprios escritores não se conheceram? E assim, esses irmãos que são assim, irmãos, eles, além de terem fé, de serem sábios, eles demonstram isso através das obras. E sabe o que é o melhor? Que as obras deles são totalmente voltadas ao amor cristão. E aí, como é que se explica isso? Não tem como. Não tem como. Tem coisas que no cristianismo, como eu estava dizendo, não tem como se explicar. Não tem. Eu tenho um colega lá no trabalho que ele é afastado do evangelho. E ele se afastou só porque ele caiu de um pecado sexual. Só que ele não quer, assim, meio que abrir mão disso para seguir ele. Mas ele é temor. E ele chega a conversar comigo sobre algumas coisas. E eu fico pensando assim, Senhor, como é que eu vou explicar isso para ele? Porque tem coisa na fé cristã que não tem como explicar. É você vivendo. E esse Tiago ele é mais prática, né? Ele é prático. É exatamente Ele é muito isso. É e não só a fé, mas o ensinamento cristão, ele é voltado à fé prática. Sua conduta, né? Não é sobre aquilo que você crê e existe ou não existe, não sei o que, eu creio assim, eu creio assim. É o que você consegue viver. Ei, perfeito, perfeito. É o que você consegue viver, meu amigo. E aí tem coisas que diferem a minha vivência, da vivência de Alex, da vivência de Felipe. Por quê? Porque eu creio assim, tem experiências que eu vivi que foi pra mim viver. E aí eu não consigo transmitir isso para outra pessoa, por quê? Porque vai ter experiências que só ela tem que viver. Porque o crente tem que entender que, primeiramente de tudo, ele como uma unidade dentro da igreja, né? Ele como uma unidade, ele é, como eu posso dizer, fugiu a palavra. Parte do povo. Só que ele tem coisas que ele tem que viver. Cumprir a função dele. É um indivíduo, perfeito. Tem coisas que, na unidade cristã, ele como indivíduo, ele tem que vivenciar. Ele tem que passar. Sabe quando os pentecostais, a gente pentecostal diz assim, tem que passar pelo deserto, não sei o quê. Sabe? Esse deserto de não sei o quê que passar, o cara tem que passar sozinho. Por quê? Porque vai ter coisas, vai ter momentos, coisas, fases, palavras, músicas, coisas que vão passar por ele que precisam lapidá-lo. E isso só é possível na fé cristã. E não é uma fé assim que, creio não. Tem que passar por isso.